Olá, boa noite a todos. Deixa eu ver. Boa noite. Tá me ouvindo? Olá, boa noite, Nicolai. Sim, Oi, Cleito, tudo olá, boa bem? noite a todos. Boa Tudo bem? noite, dá para ouvir? Ania. Oi, Adri, você tá com fundo assim, parece que você tá estelar, que a nave te levou mesmo. Tipo isso. Legal, É um pôr do sol, é uma foto do pôr do sol que eu tirei. que massa. Michele, tudo bem? Ivone, Reina. Tudo Ó, tentei um jóia. jeito diferente de falar seu nome. Nádia, tudo bem? Júlia, Renata, Christian. Vivian, Felipe, Tatiana, Rafael, Fábio, bem, enfim, gente, somos muitos e são todos muito bem-vindos. Para honrar aqui o nosso horário, eu vou começar. E assim, mais do que tudo, gente, a ideia de hoje é fazer esse fechamento e dar alguns recados importantes para que vocês possam levar esse aprendizado, essa vivência ou essa estrutura daqui para frente, né? Porque eu acho que uma das coisas que espero que vocês tenham percebido é que os nossos sistemas de crenças não param nunca de se transformar, né? Então é até interessante a gente se dar conta como a gente pode se sustentar velhas crenças por tanto tempo, né? Porque se o natural é as coisas irem se transformando, se atualizando, se modificando dentro de nós, como é que a gente consegue, né, pegar uma crença que a gente formou lá com 3 anos de idade, segurar ela e falar, não, 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 agora pro resto da vida você vai continuar aqui. A vida vai querer mexer em você, a vida vai querer mudar, a vida vai querer, deixa eu só mexer aqui. Aqui. A vida vai querer mudar, a vida vai querer fazer um monte de coisas, mas não, eu vou dar o meu jeito de ficar com você super fixado aqui pro resto da vida. Se a gente for pensar bem, isso também não é simples, né? Porque o natural seria que a vida continuasse transformando. E quando a gente olha para nós, como nós somos formados dessas crenças que se formaram em momentos diferentes da nossa vida. Então, uma parte nossa tem 2 anos, a outra tem 3, a outra tem 7, a outra tem 9, né? E um evento mais difícil, uma emoção mais forte, uma reação àquilo, fez com que a gente contraísse a nossa energia vital naquele momento, se identificasse com determinado pensamento, né? Pegasse aquele pensamento era só uma coisa que estava passando aqui, né? Tipo, eu acho que eu não sou capaz. Ouvi uma vez, duas, três. O que que me fez pegar ele e falar, peguei você, agora você é meu. Pum, identifiquei-me com você. E agora, daqui para frente, eu vou assumir você como verdade. Vou me identificar com essa ideia. Que eu poderia ter deixado essa ideia passar batido por mim e não ter dado bola nenhuma para ela, né? Então, quando a gente olha para o nosso momento, a gente, hoje, né, com a idade que a gente tem, no tempo que a gente tem, nós somos um conjunto de identificação de coisas velhas, de certa forma, né? De coisas que não pertencem ao agora, de coisas que não são frescas, né? Quando a gente olha aí, né, para o Eckhart Tolle, eu amo o Eckhart Tolle sempre, né? E a gente pensa nesse espaço que a gente abre para que o fresco do momento entre dentro de nós, a gente vai ver que isso é muito raro para nós, né? E um dos elementos mais importantes que nos fazem viver de coisas velhas são as nossas crenças, porque as crenças têm esse poder, de certa forma, dentro da humanidade, se a gente for ver bem, eu não acho que tenha algo tão poderoso quanto crenças para aprisionar ou dar permissão para você, né? Uma das coisas que as crenças fazem no nível neurológico dela é ou te aprisionar num determinado limite, ou elas dão permissão para você, autorização para você experimentar uma outra coisa, um outro pensamento, para fazer alguma coisa, para se acreditar capaz disso, daquilo, daquilo outro. Então, como nós somos determinados por histórias. E é muito interessante a gente se dar conta de que as histórias nos moldaram, as histórias não só nos moldaram, mas elas nos fizeram acreditar que isso somos nós. Nós, as histórias que vieram para nós a tomamos como sendo o quê? Verdades nossas.
Nós as transformamos em verdades. Elas eram apenas histórias. E no momento em que nós as transformamos em verdades, nós expressamos e vivemos conforme aquele sistema de verdades ou sistema de regras, sem se dar conta de que nós nos tornamos escravos daquele sistema de regras, nós fechamos a nossa visão para tudo que não seja aquele sistema de visão e nós vamos seguindo um script que já foi escrito antes de nós, né? Então, as autorizações para ser ou não ser feliz, para ter ou não ter sucesso, para me relacionar ou não, para ter saúde ou não, essas autorizações, de certa forma, estão dentro de nós. Às vezes, elas projetam lá fora e aqui dentro uma boa vida. Às vezes elas me autorizam a ter felicidade, às vezes elas autorizam a expandir, às vezes elas me dão boas mensagens, às vezes elas me dizem coisas legais, e às vezes, e muitas vezes, elas me dizem o contrário, elas me desautorizam, elas me aprisionam. Só que sou eu, né, como consciência, como espírito, vivendo nesse momento do tempo, sofro as consequências dessas histórias. E o mais interessante é que a gente fala eu, né? Mas que eu? São tantos eus dentro de nós, né? Mas de alguma forma, se a gente for olhar para cá e para o agora, esta vida é uma consequência dessas histórias. E muitas vezes chega num determinado momento, a gente tem um despertar e fala, ou um despertar para um assunto, né? E fala, caramba, eu acho que essas histórias estão me limitando. Eu acho que isso que eu estou recebendo da vida é pouco, perto do que eu sinto que eu poderia receber. Eu acho que é um chamado para eu ter uma felicidade maior, relacionamento melhor, uma harmonia maior, uma riqueza mais próspera, o que quer que seja. Chega algum momento que algo de como está sendo produzido por essas histórias nos incomoda. E aí a gente faz um caminho para tentar trocar estas histórias, atualizá-las, acreditar em coisas novas, dar permissão para isso. E uma das coisas que a gente se deu conta é que principalmente essas histórias, as mais fortes, as que estão mais, né, aqui dentro, que determinam mesmo os resultados que a gente tem na vida, são histórias que raramente a gente sabe como elas vieram parar dentro de nós, né? Aliás, nós nem escolhemos conscientemente essas histórias, nós absorvemos essas histórias, dependendo da família que eu nasci, das mensagens que eu interpretei, do país, da minha cultura e de outras cositas mais, que aqueles que eram grandões perto de mim, que era pequenininho, de certa forma parecia mais importante, tinha mais força, e eu acabei absorvendo essas histórias. Isso é uma das coisas que me entristece um pouco mais, né? Não sei se a palavra é essa, mas já me entristeceu bastante é saber que nós somos a consequência de histórias que nós não escolhemos. E mais ainda, muitas vezes nós defendemos, brigamos, vamos na rua e fazemos besteiras, defendemos histórias que, na verdade, também nunca foram nossas. Histórias essas que pertenceram a outras pessoas. E às vezes nós causamos desarmonia e briga e vamos a fundo para provar que elas estão corretas, sendo que, na verdade, elas nunca foram nossas e olhar para quanto essas, principalmente maiores, estão gravadas no nosso corpo, né? Elas são enfiadas aqui no nosso músculo, na nossa estrutura, nos nossos ossos, na nossa mente inconsciente. E isso nos faz, muitas vezes, inconsciente das próprias histórias que nos regem, né? Como a gente viveu muito no encontro presencial. Nossa, eu não acredito que eu acredito nisso, né? Nossa, eu não acredito, tá vindo uma vozinha e tá respondendo uma coisa, mas eu não concordo com ela, né? Isso aqui é muito ruim para mim. Para mim quem, né? Quem é que tá falando? Aquele lá acredita nisso, esse aqui não. Mas quem é mais forte nesse braço de ferro, onde tem a maior quantidade de energia vital, de parte da vibração da sua consciência? E o que está ao redor, normalmente, de uma estrutura emocional mais forte, de um trauma mais pesado, de uma coisa mais um imprint, como a gente fala, normalmente é mais forte que a sua mente racional, né? Se a mente racional mandasse em tudo, todo mundo ia na academia direitinho, ninguém brigava com ninguém, todo mundo meditava de manhã e a gente estava com a paz mundial, mais ou menos, ou não, ou estava tentando dominar uns aos outros, mas enfim. A mente consciente não apita muita coisa quando a gente está falando de coisas que tem que estar no músculo, né?
Então, nós somos programados e vivemos as consequências dessas histórias. Mas chega um momento que a gente cansa. E aí o trabalho com crenças tem esse método, que eu preciso mergulhar primeiro para reconhecer as histórias que me regem, que existem dentro de mim, e reconhecer que eu desejo novas histórias, ou talvez que eu desejo novos resultados, né? Como crença está ligada a resultado, é impressionante, né? Aquilo que eu acredito se torna minha realidade lá fora. Resultado ruim, a necessidade de uma mudança dentro de mim e não necessariamente lá fora. Eu fico correndo atrás de mudar as coisas lá fora. Ah, aquela pessoa não deu certo, aquela outra no meu casamento, na relação, mas eu estou só repetindo a história que está dentro de mim. Aquele emprego não deu certo, naquele outro, naquele outro, naquele outro. Ah, vou trocar. Não adianta trocar, eu estou só repetindo a história e o script que estão dentro de mim. Então, o quanto é, gente, o quanto isso é surreal de importante, né? Do ponto de vista de uma vida, né? O quanto a gente seria maravilhoso se todas as pessoas pudessem ter acesso a uma clareza maior e mudando as suas crenças e tornando-as mais amplas e tornando-as mais amorosas e tendo mais poder de escolha consciente sobre os resultados que tem lá fora. É, uma das coisas importantes que faz, acho que o encontro de hoje ser importante é a questão. Nós temos 4 dias, né, dentro de um retiro presencial. Nesses 4 dias, o convite era para vocês identificarem um objetivo, uma meta, um incômodo muito grande, para que a gente pudesse trabalhar ao redor dele de uma forma até direcionada. É quase que, né, para que aquilo de fato se solte. Então, não só um trabalho com crenças, a gente estava trabalhando a conquista de um objetivo ou o tirar uma limitação que você tinha. E aí nós mergulhamos nas crenças que estavam ao redor disso, impedindo esse caminho. Porque eu não consigo e nem deveria tentar trabalhar com crenças de forma aleatória. Você sempre terá crenças. Você tem zilhões de crenças. E com certeza dessas zilhões, alguns milhões estão te limitando nesse exato momento do tempo. A questão é, você não consegue trabalhar 1000 crenças ao mesmo tempo. Você consegue trabalhar uma ou uma região de crenças de cada vez, porque senão você vai ser facilmente enganado pelas estruturas das crenças. E uma casa que você quer trocar, você tem que tirar um pilar, se apoiar nos outros, colocar um novo, né? Você não vai querer desmontar a casa inteira para construir outra, isso não vai dar bom, né? Você vai ficar sem referência, vai dar aquela surtada básica, vai ficar mais tonto do que estava antes, o que não ajuda no teu crescimento psicológico e espiritual. Ter uma ideia de desintegrar demais o que quer que te forma nas tuas estruturas do ego, numa medida maior do que a tua capacidade de juntar os cacos depois, não é muito inteligente, porque você acaba virando um caco só, e aí o tiro sai um pouquinho pela culatra. Dentro desses 4 dias, a gente olhou para isso e a gente passou por essa história, né? Vocês viram que algumas das crenças mudaram ali mesmo, ou mudaram radicalmente. Tem gente que no exercício da prestidigitação, ou seja, nas perguntas, aquilo mudou. Como é que você sabe? Você sabe. Teu corpo sabe. No dia seguinte, você olha para aquela história velha que você anotou e fala: Isso não faz sentido nenhum. Eu estou me sentindo diferente. Acabou, game over. E aí você sai pela vida meio acostumando com aquilo, né? Às vezes você tá dando uma desconfiadinha, tal, mas não tem como, já tá aqui, né? Já é você. Legal. Outros fizeram com que uma crença perdesse uma força que era dominante, limitante, e novas começaram a surgir, novas ideias começaram a se aproximar, foram ficando um pouquinho mais fortes dentro daquele ciclo de crenças, né? Nossa, eu acho que não era aquilo, não, acho que é outra coisa. E ao redor da prática dos 21 dias, ou a prática do espelho, quem fez essa prática, e muitos de vocês fizeram essa jornada, você vai terminando de sedimentar, né? Você vai colocando ela lá dentro. Lembrando que palavras só têm força se vierem do corpo, se vierem de uma vibração inteira. Se forem palavras desconectadas da tua vibração de corpo, forem só ideias, elas não têm muito valor. Você pode inventar qualquer coisa, elas não têm significância,
né? Agora, aquela palavra que vem lá de dentro, que vibra quando você fala, ela está conectada com quem você é, com a crença que você tem. Então, quando eu vou para frente do espelho, para qualquer lugar, olho nos meus olhos e emano uma palavra, que é essa palavra com vibração, eu começo a criar uma nova frequência, né? Uma nova frequência naquele lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu estou criando uma frequência que daqui a pouco se torna parte da minha identidade. Eu me identifico com aquilo porque eu quero. É uma escolha, né? Literalmente estou escolhendo fazer isso. Às vezes, no começo desse ciclo, o que acontece é que você, ao falar, uma outra parte sua que ainda não acredita ou resiste àquilo, te dá aquele frio na barriga, ou olha para você e fala: acho que você é meio tonto, né? Idiota, você não vai mudar nada. Ou olha para você e fala: acho que não é verdade, hein? Ou a voz falta, e tudo bem, porque na verdade você ainda tem uma outra parte dentro de você que acha que aquilo é mentira. Ou que resiste, ou tem medo daquilo, ou as consequências, e por aí vai. Mas a continuidade do ciclo com gentileza vai fazendo com que essas coisas mudem. Por que que isso é fundamentalmente importante? Porque a gente não tem o retiro de crenças todo mês, né? Então, mesmo que você dê um salto ali, no mês seguinte você vai se lidar com outras limitações e com outras coisas que vieram. E aí você vai precisar se tornar alguém que está constantemente reciclando esse trabalho. E aí as técnicas mais fáceis te ajudam, que nem sempre você vai ter um terapeuta ou vai ter aquela questão de colocar as coisas no chão e fazer uma técnica psicogeográfica, que são muito boas, mas instrumentos como o ciclo de repetição de 21 dias é um instrumento simples, a verbalização, e que você pode ficar eternamente, de ciclos em ciclos, se refazendo, né? Ou às vezes você gostou de uma daquelas técnicas, ou a própria palavras mágicas, né? Os 13 padrões, você aprender a aplicar aquilo em você de tempos em tempos, com uma nova coisa que se apresenta. O que faz você trazer um crençário, por exemplo, como algo fundamental se você quer continuar melhorando as suas crenças, anotando, colocando, trocando, mexendo. Mas sempre lembrando, gente, que a crença, o ideal é que você trabalhe na direção de uma conquista. Ou algo que está te limitando, né? Trabalhar aleatoriamente com todas as suas crenças pode se tornar um pouquinho mais difícil. Então, o ideal é: isso aqui é a bola da vez, sabe? Isso aqui está me limitando. Chegou a hora, deu para mim. Ah, então eu vou trabalhar naquelas crenças até ela acabar, até eu sentir que eu dei o salto. Enquanto eu não dei o salto, eu continuo ali, continuo ali. Ah, mas eu fiz um pouquinho, cansei, mudei para outra. Muito provavelmente são as próprias crenças que estão te enganando, né? Se lembra que elas são safadas, elas são bem inteligentes. É como quando você vem para o curso de crença, eu falo para você: neste programa, você não pode acreditar em você, você vai ter que acreditar em mim, porque você vai acreditar e vai ter um monte de sistema de defesas para não mudar, né? As smoke screen, as racionalizações, outros pensamentos lógicos que te levam para um outro lugar, julgamentos. Como é que você vai confiar naquele que está criando a própria limitação e que, de certa forma, está com receio de que as coisas mudem, né? Mais uma vez, lembrando, se há alguém em você que tem um receio de que algo mude, trate esse alguém com carinho. Não brigue com essa parte sua, não brigue com esse alguém aí dentro, que ele vai se tornar ainda mais resistente, porque no fundo ele está te protegendo. Lembra que ele tem uma intenção positiva, tem algo de bom que está querendo para você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é validar este algo de bom que ele tem para você. Validando isto que ele tem para você, de alguma forma você pode tornar essa parte mais amigável, mais tranquila, mais confiável. Ela vai confiar um pouquinho mais em você de alguma forma. Então é dentro desse sistema que a gente vai seguir, tá bom? Eu vou passar alguns slides bem rapidinhos, gente, 20 minutinhos, e aí eu vou abrir para as perguntas de vocês. Quem quiser fazer perguntas, aí dentro do tempo que a gente tiver, a gente coloca aqui, tá bom? Mas eu quero passar algumas coisinhas antes para ficar como roteiro, depois a gente manda para vocês,
dar os recados mais importantes, porque o que eu espero muito é que vocês continuem realizando essas transformações de crenças, que vocês tenham entendido o processo, entendido como uma filosofia de vida, compreendido como essas coisas estão, muito mais do que apenas as técnicas que acontecem nos 4 dias. Porque de alguma forma os 4 dias passam, né? O ideal é que a gente tivesse uma manutenção, um processo em volta disso tudo. Mas vamos lá, só algumas cositas aqui e, e é isso. Muito bem. Estão vendo a minha tela? Cleiton, estou te vendo. Você está vendo a minha tela? Obrigado, viu, amigo? Sim, sim. Ah. Então, muito bem. A gente começa, né, o programa lá atrás com essa frase simples do Henry Ford. E ela é tão simples, que quanto mais o tempo passa, mais real ela é, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre levar isso merecer, poder, ser capaz de, são muito mais ideias do que realidades. Basicamente, todos os conceitos que a gente tem sobre o que eu posso, o que eu não posso, permissões, o que é possível, o que eu sou capaz, o que eu deveria, o que eu não deveria, são basicamente ideias. E eu deveria, de certa forma, seria legal se eu compreendesse que esses pensamentos dentro de mim são apenas ideias. Eles vieram de algum lugar e se eles não forem bons para mim, eles podem ser modificados, né? Acho que a gente lembrar sempre dessa metáfora que é a história real, o quanto nós somos o elefante do circo. Quando você esteve no programa, você provavelmente estava preso a alguma estaquinha lá que estava te prendendo. Você deve ter se soltado dela, ou pelo menos a tua corda com certeza esticou bastante. Mas há outras estacas que estão te prendendo hoje, né? Quais são elas? Qual é a bola da vez? O que é que está te limitando? E a gente fala muito em crenças limitantes, mas vamos lembrar que tão importante quanto é o fortalecimento das suas crenças positivas, né? Você ter rotinas de você fortalecer ideias positivas, permissões, coisas que te fazem te expandir. E para isso, leituras, rotinas, frases são coisas muito legais, né? Falamos muito dessas crenças como sendo essas histórias tão relevantes para a determinação de simplesmente se seremos ou não felizes nessa existência. É uma coisa bem, bem básica, né? E não serve só para nós, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que a gente ama, todos eles estão, de certa forma, sendo regidos por histórias também. E, e às vezes essas histórias não trazem vidas que são boas, né? Então, vamos lembrar que vale sempre a pena a gente começa lá no curso perguntando qual o teu maior sonho nesse momento do tempo, se você pudesse escolher algo que realmente te chama, mas parece que tem coisas impedindo o caminho, esse é o lugar onde nós trabalhamos. Foi esse lugar que 20 anos atrás eu um dia olhei e falei, caramba, acho que eu posso trabalhar com esse negócio aí de pessoas, que muito legal, ele enche meu coração e minha alma. Nossa, mas eu não tenho nada, não conheço ninguém, não sou especial, não sei nem por onde começar, acho que isso não é possível, né? E acreditar num determinado momento, e se fosse possível, mesmo não sabendo por onde começar, e se fosse possível, sendo possível para alguém, talvez seja possível para mim, e aí a gente vai, né, abrindo, transformando, e em tantas outras áreas isso aconteceu. Vocês se lembram que essas 4 áreas são as áreas onde a gente encontra as pessoas mais rodando em volta do rabo, patinando, né? Com certeza tem alguém que não está aí, mas 90% das pessoas ou está patinando na sua relação com a prosperidade, com a riqueza e com esse senso, né, de prosperidade mesmo, não só financeira, mas a prosperidade às vezes envolve tempo, envolve saúde, envolve senso de abundância. Muitas vezes tem a ver com sucesso profissional no sentido não só de reconhecimento, mas conseguir viver daquilo que faz sentido para mim, que eu amo, que é um novo caminho, e ter o reconhecimento por isso, fazer as coisas, dar certo. Relacionamentos amorosos também é outra coisa top, top 4 aí no sistema de acorrentamento. Quantas pessoas brigam, dão murro em ponta de faca em algo que tem tantas crenças ruins coletivas em volta, né?
Eu falo que a Disney conseguiu instalar tantas crenças limitantes e que gerou umas gerações de infelicidade. Graças a Deus, nesse momento do tempo, está mudando muito, né? Está tendo um esclarecimento muito grande a respeito. Eu acho que o Shrek veio, né? Quem lembra quando o Shrek veio, o Shrek e a Fiona, eles vieram para começar a limpar todas essas crenças que eram realmente muito ruins. E saúde e bem-estar, o quanto esse tema está crescendo, crescendo, crescendo. Nós estamos experimentando, nesse momento do tempo, na minha opinião, eu nunca vi na minha vida um momento tão insalubre do ponto de vista mental. Eu acho que isso tem a ver com pandemia, eu acho que isso tem a ver com velocidade da vida e velocidade dos instrumentos digitais, tá? Você sabe muito bem, o nosso cérebro não tem condição de ficar operando nessa frequência de um joguinho, de um Instagram, de o que quer que seja, e esse vício está causando, né, uma doença mental coletiva para todos nós aí. Uns se livram um pouquinho mais, outros menos, mas é um tema que cada vez mais a gente está precisando cuidar. Eu acho que deverá haver uma reviravolta nisso, só que a questão é que quando isso acontecer, já vai ter passado 10 anos, né? E a geração que está vivendo hoje, se for ficar esperando orientação técnica ou orientação acadêmica para isso, vai ter que esperar 15 anos, só que já passou, né? E aí a gente está vendo o quanto esse tema está sendo importante para nós. E o quanto a gente tem que olhar se nós herdamos crenças possibilitadoras, se as nossas famílias também nos passaram, em que áreas da vida, ou em que áreas que a gente tem que colocar. E aí é muito legal você ler, por exemplo, né, muita gente tem essa discriminação, os livros de autoajuda. Eu acho que qualquer coisa que te ajude maravilhoso. Se for autoajuda, ainda melhor ainda, você mesmo se ajudando, né? É claro que muito da discriminação que tem em volta, né, desse tema tem a ver com, sim, tem muita coisa ruim, é fato. E dois, tem muita gente que fala sobre coisas que desconhece. Mas faz muita diferença, sim, você ficar lendo sobre temas que te edificam, né? O contrário é você ficar assistindo na televisão aqueles programas de desgraça. Então, os canais que estão passando, que você fica sendo retraumatizado mentalmente e colocando na tua vibração, na tua frequência, na tua mente, de que a vida se trata daquilo e é somente aquilo entrando na frequência. Pô, eu posso fazer o oposto? Pode. A ficar assistindo filmes que me deixam melhor, que me edificam, livros que me fazem acreditar que eu sou melhor. Nossa, mas o livro está te fazendo acreditar numa coisa nova. Graças a Deus, porque eu não escolhi acreditar naquilo que eu estava acreditando. Se esse livro me contar uma história que faz bem para mim e eu achar ela boa, muito obrigado, eu aceito. Né? Então, essas coisas também são muito importantes para que a gente vá tendo crençários cada vez mais fortalecidos. Eu lembro que eu recomendei algumas coisas para vocês. Eu acho, de fato, que todo mundo que passa pelo programa de crenças precisa ter um lugarzinho na cabeceira aí para ser acompanhado pela Lois Hay aí por um tempo, né? Você pode curar a sua vida. É o clássico dos clássicos. Tem mais de 40 anos esse livro, mas é um livro sobre protagonismo, é um livro sobre crenças positivas, por tomar as rédeas da vida e usar sempre de tempo em tempo, né? Aumentar essa atenção, né? Tudo que você bota atenção cresce. Então, botar atenção na crença que você quer, botar atenção na imagem de você mesmo, já tendo atingido aquilo, com o som daquilo. Você precisa se ver, você precisa ter uma fotografia de você como você quer ser, você precisa ter isso como background do teu computador, né? Os famosos quadros mentais visuais, né? Quantas vezes eu fiz isso na época, cartolina, você vai colocar nas áreas da vida as imagens daquilo que você quer, porque isso está focando, não só uma questão de meta, mas está te fazendo pensar naquilo, vibrar naquilo, gerar uma frequência, aceitar que aquilo é verdade, e de certa forma você está plantando, e criando, fazendo crescer alguma coisa. Se você não tem esses balizadores, você bobeou, os velhos padrões te pegam, a história antiga te pega e a mente, no geral, não consegue ser muito focada, tá, gente? Ela é sequestrada o tempo inteiro. Então, você bobeou, você não tem um quadro de você, né, lá feliz, ou com um bom relacionamento, ou com uma prosperidade, com aquele símbolo que surgiu no curso. E você não está à tua frente o dia inteiro. Às vezes vem uma ideia ao longo do dia, você, puta, pronto, você regride 10 anos, começa, não, acho que não dá e tal.
Caramba, sua mente foi sequestrada por uma história velha, como é que eu volto? Tenha esses balizadores, né? Tem esses sinais, tem esses símbolos. Muitos de vocês conhecem, eu sempre mostro. Esse foi o desenho que eu fiz para a criação da nossa escola lá em 2017. Já vai fazer 7 anos. Ele está enquadrado. Ele vive comigo todo dia da minha vida, né? E assim como as crenças estão ali, porque e automaticamente eu fico me relacionando com isso o tempo inteiro, com algo que não existia. Ah, agora está na minha camiseta, mas quando eu era um desenho, isso aqui foi desenhado após respiração holotrópica. Eu estava chamando Jesus de Genésio, peguei meus giz de cera, rabisquei isso direto do inconsciente. Ah, hoje é uma camiseta, hoje é uma empresa, hoje é um caminho, hoje é um movimento. Então é isso, por quê? Porque você está com lembretes ali, né? Te lembrando quem você é, o que você pensa, o que você faz. E os símbolos, principalmente os que surgiram sozinhos, eles vêm do inconsciente, eles são balizadores muito fortes, né? É muito importante que você passe a divulgar as suas novas crenças, mesmo que no começo você ainda não acredite nelas. Mesmo que você fale, ih, sou um impostor, né? Sabe, síndrome do impostor? Você vai falar um negócio, porque precisa dessa vibração que sai de você, né? Ela começa no mental, ela vem para uma vibração interna, depois ela precisa pegar o teu laríngeo, a tua identidade. É o lugar onde o invisível se torna som, se torna frequência e é espalhado em sementes pelo mundo. Então, é uma coisa que também, de uma forma disciplinar, você precisa falar sobre aquilo que você está se tornando antes de ter se tornado. Não espera chegar lá, não, para falar. Você pode falar mesmo ainda sem acreditar, porque o falar vai fazer com que você acredite mais. E é muito importante chegar um momento onde você consiga dizer para qualquer pessoa o que você é, qual é o teu sonho, o que você faz. Porque enquanto você ainda tem vergonha ou não fala sobre isso, internamente você segura essa frequência ainda para você. Então é preciso dar esse passo, é preciso ultrapassar esse lugar e verbalizar. Oi, tudo bem? No curso do 2022, tem uma história, vocês podem perguntar para a turma que estava lá, né? Eu fiz um trabalho lá com a Kátia, talvez alguns de vocês conheçam a Kátia, que é taróloga, né? E a Kátia, ela trabalhou comigo lá atrás, ela foi financeiro da nossa empresa. Ela super boa de tarô por muitos anos e tal, mas ela nunca se viu, né? Ela era gerente financeira para ser taróloga. E aí eu trabalhei com ela e a gente instalou. Oi, tudo bem? Eu sou a Kátia taróloga, eu sou a Kátia. De um nível. E aí ela saiu com uma lição de casa que ela teve que falar isso para os 50 alunos no sábado. Ela tinha até domingo ao meio-dia de se apresentar e falar: Oi, tudo bem? Aquilo ficou tão forte que ela saiu de lá e hoje ela tem o canal dela aí no Instagram, ela vive disso, ela dá aula disso, mas ela, assim, não tinha como, porque lá pelo 38, ela, ok, eu sou a Cátia Taróloga, e assim foi, né? Então, foi uma lição de casa que eu passei na hora e que valeu. Foi muito legal. Então, esses exemplos de afirmações positivas são extremamente úteis para você lidar fora do curso presencial, né? Então, assim, só para finalizar, os livros que eu recomendo no que diz respeito a crenças de protagonismo, saúde e riqueza, né? Alois Rey, Segredos da Mente Milionária também é muito legal nessa coisa de protagonismo. Livros ligados a relacionamentos, eu sei que tem outros, tá, gente? Mas eu gosto muito desses. Eles lidam com crenças, Amar e Ser Livre, Quem Me Roubou de Mim, são livros que lidam muito fortemente com essa crença limitante, da pessoa que necessita demais do outro, sabe? Que projeta uma carência muito grande e, de certa forma, fica um pouco perdido. Os Conversando com Deus também são muito bons. Conversando com Deus, volume 2 para relacionamentos, tem um capítulo só sobre isso, que é muito legal. Livros técnicos, gente, são esses dois os principais, tá? O Crenças, do Robert Dilts, aí são técnicos, é como trabalhar crenças, são sistemas, são técnicas. E a biologia da crença, ele vem já com uma questão também biológica que envolve isso. Então, para quem está interessado em estudar tecnicamente, são essas recomendações. Esses são meus livros que têm a ver com o tema. Os livros de hipnose, ele mexe com isso, e ele também, lembrando que dentro de um estado alterado de consciência é mais fácil alterar um sistema de crenças, é mais fácil fazer essas programações
que você precisa. E lembra que lá no na apostila de vocês, vocês têm essas sugestões de vídeo, né? Essa como transformar crenças, crenças de riqueza e prosperidade. E tem toda uma playlist de crenças lá no YouTube Instituto Nicolai Cursino. É só você clicar lá na apostila que você tem, lá no PDF, você vai lá e clica em cima da imagem, você vai direto para a playlist. Todos os vídeos ligados a crenças estão aí. E se eu fizer algum novo, ele vai acabar parando aí também, tá? Então, vale a pena você olhar para você se manter vivo com o tema, gente. Senão as coisas vão morrendo e o ganho que você tem é legal, mas ele é pontual, né? Eu não quero que você tenha um ganho pontual, eu quero que você, por 2, 3, 4 anos, continue bebendo do curso que você fez em 4 dias, porque você vai continuar regando isso, fazendo isso acontecer, tá? E lembrar que a próxima etapa, para quem quer seguir uma etapa, é de fato mergulhar em julho no Identidade Jornada do Herói, que é quando a gente vai lidar daí com a questão de identificação, de identidade. São as crenças no meu nível do eu, aquilo que eu acredito que eu sou. E, obviamente, isso tem uma camada maior de profundidade no sentido de aquilo que, da minha posição existencial no mundo. Então, essa é a próxima etapa natural que vem aí. Muito bem, deixa eu mudar aqui a nossa galeria. Ok, e aqui, gente, eu vou abrir para quem quiser fazer uma pergunta. Vocês sabem, aí embaixo tem nesses reactions, dá para você levantar a mãozinha, né? É importante que você levante a mãozinha, porque aí você vem parar aqui no meu computador na fila certinho. E aí eu consigo, ser honesto com a fila aí. Tá bom? Vamos lá. Ana, você levantou a mão, é isso mesmo? Acho que sim, né? Oi, Nicolai. Boa noite, gente. Oi. É, você falou e eu fiquei na dúvida em relação a essa questão de duvidar da própria crença ali, né, no presencial. É, no meu caso, por exemplo, a área da minha crença mudou no último dia. E aí eu gostaria de saber, assim, como a gente vai saber que... Porque, no meu caso, essa crença se revelou. E aí eu não sei exatamente se é uma forma de resistência, né? Ou se realmente é o foco que eu preciso trabalhar, enfim, que está mostrando ali o caminho, né? O chamado, e que talvez seria melhor eu trabalhar isso que se revelou do que aquilo que eu achava que era. Ou se é uma forma de resistência, sabe? Como foi no último dia, eu falei, não, eu não Vou- acredito. Vamos lá, só vou te falar uma coisa, querida. Respira um pouquinho fundo aí. Faz algumas respirações profundas. Abre um espaço para descer um pouco do mental, tá? Principalmente Tá. você que tem essa cabeça que pode criar qualquer história, né? Um 5 do Enneagrama pode criar qualquer história nessa cabeça. Vai lá no teu corpo um pouquinho, você sabe fazer isso. Percebe que o teu centro está aqui na garganta, ó. Deixa ele descer um pouquinho. Isso. Deixa ele descer lá dentro. Deixa ele descer lá pro peito. Deixa ele descer para a barriga, para as costas, para as mãos. Vai para o corpo, sente o corpo inteiro. E deixa o corpo responder com um sinal. Qual é o caminho para seguir agora? Só lê a primeira mensagem que o corpo deu. É que era essa última crença que se revelou. Qual que é a crença? A minha fé tem o poder de cura. É isso. Então a ideia é você deixar ela mais forte ainda, é isso? Sim. E o que está te impedindo de fazer isso?
Eu acredito que seja o fazer mesmo, executar, praticar cada vez mais. Então, a minha sugestão, querida, é como essa crença, a minha percepção, tá? É que ela nasceu, mas ela ainda não tem a força de uma coisa que é uma verdade absoluta na tua vida e que já está vibrando. É uma ideia que você aceitou que pode ser possível. Lembra, no ciclo de crenças, ela tá meio assim no, gente, eu acho que isso aqui pode ser verdade, tá? Só que ela ainda. Então, o que que você vai fazer? Você vai aumentar a força dela. E aí eu acho que a prática é muito importante. Então, você fazer essas práticas desses ciclos, aumentar, continuar, repetir, usar os exercícios que estavam ali. Ao mesmo tempo, e aí eu não vou conseguir abrir isso aqui agora, se você já sabia essa resposta, porque já sabia, de lá até aqui, por que que será que você ainda não fez a força total? Então, provavelmente há outra crença, ou mais de uma, que esteja limitando no caminho dessa. Então, talvez um próximo passo seja, ok, eu estou começando a acreditar nisso, mas tem uma outra coisa que está querendo que eu não acredite. Lembra de crenças conflitantes? E muito provavelmente esta outra coisa é algo para você olhar e se perguntar: o que está me impedindo? O que eu perderia se eu acreditasse naquilo? Porque se não houvesse limitação nenhuma, você dava dando pulo agora. Tipo, nem seria uma questão. Nossa, minha fé cura tudo, todo mundo, e você, como médica ainda, nossa, seria uma coisa que eu ia ver nos teus olhos, sabe? Eu ia ver você falando disso assim, ó, uau! E na verdade não está nesse lugar. Está num lugar aí de eu estou muito afim de acreditar nisso, entendeu? Só que como eu sei que as crenças impedem a ação, por que que você no dia seguinte, né? Com toda a formação que você tem, capacidade, disciplina, você não foi para cima disso e não, né? Porque provavelmente é alguma outra crença limitante, conflitante. E aí você pode se perguntar depois, sozinho ou com alguém, conversar com essa parte que está impedindo, provavelmente, ou que esteja. Tem dois tipos de trabalho, tá, Ana? Tem um trabalho que é fortalece aquilo que você está começando a acreditar. Fortalece, 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 fortalece. Lembra do exercício de critério mais elevado? Onde Uhum, você faz um critério mais elevado? Aplica essa prática aí, né? Porque tá. é aquela coisa, o elefante, eu posso ter que aprender a soltar corrente, ou eu posso ficar 10 vezes maior e derrubar, né? Então, faça isso, independente. E no outro lado, aí com os teus mergulhos ou com alguém, você pode perguntar para essa parte sua, por que que será que eu não fiz isso ainda, né? E aí as respostas, lembra, por quê? Por quê? Por quê? Mas é muito importante, não pergunta para tua mente. Se você tiver aqui, ó, aqui, ó, daqui para cima, qualquer história pode vir. Então, vai para o corpo, ainda mais usando como um 5. Lembra o mecanismo de defesa qual que é? Isolamento. Eu vou tentar não sentir os sentimentos e não sentir as sensações para ficar só nos meus pensamentos, como uma forma de me proteger quando a minha personalidade está sendo desafiada. E mudar uma crença desafia a personalidade. Então, quem que vai entrar em ação? Essa tentativa de isolar, de ter um pensamento distante do corpo e distante do sentimento. Não pode. Você tem que pensar com os três centros. Uhum, Volta para o coração, traz o sentimento à tona, traz o corpo à tona, e aí as respostas vão vir de um lugar mais verdadeiro. tá. Tá Bom, bom? obrigada. Tudo bem. Obrigado pela pergunta, gente. E mais, gente, ó, o espaço está aberto para. Ah, se alguém quiser contar também, eu estou mega curioso sobre como foi esse ciclo, o que você foi trabalhar, alguma mudança prática e efetiva do que você aprendeu. Isso também é bem-vindo, tá? Rafael, estou te vendo. É só você desmutar. Aí. Aí, tá escutando?
Tô Boa noite. escutando. Boa noite. Eu queria só assim agradecer tudo. Eu fui no curso com uma crença para aceitar assim a doença da minha mãe e saí de lá, não consegui mudar assim, não foi uma coisa que me mudou lá, mas assim durante esses 30 dias tá fazendo hoje do curso, fez ontem, eu consegui ressignificar bastante coisa na minha vida, de pensamentos. Mas eu consegui parar de fumar, assim, ressignifiquei aquela questão do cigarro para mim e fui aos poucos, dentro desses 30 dias, melhorando e consegui parar de fumar tranquilo. E até mesmo os pensamentos meus eu tô conseguindo controlar. Quando vem aquele pensamento ruim e tal, eu paro, falo, não, isso aqui não quero, e controlando. Isso aí que para mim está fazendo muito bem. Só queria agradecer a todo mundo. Amém. Você, E todo. ó, eu vou te oferecer uma crença. Se você gostar dela, você pode pegar, hein? Se você conseguiu fazer isso, que é tão difícil para muita gente, em tão pouco tempo, com tanta facilidade, imagina o que você ainda vai poder fazer, Sim, pensando dessa forma e conseguindo dessa forma. Eu acho que assim, você vai conseguir fazer ainda coisas incríveis aí nos próximos meses ou anos. Que legal, cara. eu consegui assim ter a minha fé, sabe? Aquela fé que eu tinha perdido durante a pandemia, essas coisas. Eu consegui restaurar um pouco disso e só nesses 30 dias eu mudei tanta coisa assim que igual eu saí do curso não foi aquela semente plantada lá. Não saiu nada diferente, mas plantou. E aí eu fui regando, fazendo esses exercícios, revendo, e durante esses 30 dias, assim, praticamente virei outra pessoa. Impressionante. Imagino que você vai fazer então com um ano, né? Você fez isso com um mês. Eu Imagina o que quero você vai seguir, fazer com um ano. se Deus quiser. Tenho Obrigado, certeza viu? absoluta. Absoluta, porque, enfim. Obrigado, viu? Obrigado aí Obrigado. pela. Um abraço para todo mundo. Meu amigo Clayton, Olá, gente, boa noite, Nicolai. boa Ah, noite. eu fiquei com muita vontade de compartilhar, assim, porque eu vivi no corpo, né, e vivi na alma. Eu acho que é uma experiência muito profunda, muito. Eu me emociono até de recordar, porque o corpo traz isso ainda. E nos 21 dias eu me permiti a ter tolerância com um processo de aceitação muito grande, sabe? E busquei outros recursos, até por uma pessoa muito querida que fez o curso com a gente. Aí fui para terapia dos florais e fui para uma terapia neural. E, Nicolai, foi incrível um processo desses 21 dias, o quanto profundo e a permissão que eu fiz para sair de um lugar de tentativa de controle e vir mais para flexibilização, né, do fazer e do sentir. E experienciar isso para mim está sendo muito significativo. E durante esse preparo dos 21 dias, que eu acredito que essa egrégora fomentou isso cada vez mais, quando cada hora eu lia uma das crenças que estavam sendo colocadas e eu Hum. reafirmava cada vez mais a minha, eu falava, cara, tem vindo muito mais outras possibilidades para você, né? E isso tem se manifestado no meu fazer atual, né? Eu estou em Minas, eu estou em BH, cada vez mais viajando em torno de todos os projetos que eu ainda estava bloqueando, então estava com resistência mesmo de assumir um lugar, né? E aí eu vou e começo a assumir esse lugar, deixando tudo fluir e não tendo um controle ou tentativa de controle, né? Para que pudesse estar mais claro daquilo que eu vou fazer e como eu vou fazer. E eu acabei de ter uma experiência dessa. Eu vim correndo para casa, eu estava dentro de uma empresa que me convidou para um projeto, mais uma vez empresa, e eu falando, tá bom, vai, é nesse lugar que ainda assim estão te chamando e talvez é aí que você está se preparando para algo muito maior. E eu entendi mais uma vez aquela coisa que você sempre compartilhou, né? Deixa que os downloads vão acontecer. E, Nicolai, eu não preparei
nada, juro. Eu falei assim, gente, eu não vou preparar, não vou me antecipar, porque tudo já está pronto e já está feito. E dessa vez eu consegui chegar e encantar com o meu processo, que foi feito dentro de uma parceria que acabou de ser estabelecida. E eu falando, gente, não é possível, é isso mesmo, né? Talvez esse acreditar e esse lugar da minha autoestima estando cada vez mais equilibrada, tá me dando possibilidades infinitas, cara. E eu queria falar isso com alguém, teria que ser com vocês, né? Porque às vezes a gente falando com outras pessoas, as pessoas falam, tá louco, Cleide, o que você está fazendo? Onde você está mergulhando? E é incrível poder mergulhar em mim mesmo, né? E isso tem sido um presente, né? Um presente que talvez agora, aproximando dos meus 45 anos, eu faça uma virada muito significativa aí, né? Uma das crenças que tem vindo, né? Que chegue aos 45. Mas eu queria compartilhar com vocês isso, assim, de tamanha gratidão por essa egrégora, por essa força toda que o grupo teve, por toda a sua condução, como sempre, e dessa possibilidade de poder sentir, né? Eu cheguei a um lugar que, mais uma vez, me torna muito feliz e, ao mesmo tempo, seguro de compartilhar com vocês que eu cheguei até numa crença onde que eu não sabia que era o medo de perder, né? Eu estava achando que era de um ciúmes, eu estava achando que era de uma possessividade. Quando trabalhado isso dentro de um mergulho profundo na terapia neural, isso veio muito junto com toda essa formação que a gente teve, veio assim, cara, que medo de perder é esse, né? E aí eu estou conseguindo olhar para isso com um outro lugar, de um outro lugar mesmo, sabe? Que foi quando, aos 11 anos de idade, eu nem sabia, eu nunca tinha lembrado disso. Isso veio muito à tona depois de todo esse mergulho. Eu perdi um tio muito querido. E era um tio que me amava muito. E eu bloqueei. Tanto é que eu não lembrava da morte do meu tio em nada, em nada, em nada, em nada, que é o irmão do meu pai. E aí eu entendi que é um medo de perder quem a gente ama, né? E perder talvez um amor e de repente agora é construir um novo olhar e uma nova possibilidade que não é mais de perder, é de poder ter tudo que é possível naquele momento do tempo que a gente está. E isso foi muito bonito, muito bonito. Então, eu quero agradecer, porque eu acredito sim que foi a força de todo esse grupo que a gente se encontrou e se conectou, que fez com que isso se tornasse um pouco mais leve. Mesmo ainda a voz um pouco embargada, porque tem muita emoção envolvida nesse corpo físico que vos fala. E assim, Cleiton, te agradecendo, é para ter emoção. Eu acho que uma coisa que a gente precisa perceber, gente, a emoção ela faz parte de nós. Tudo que a gente faz, a emoção tem que estar envolvida. A emoção é da onde vêm os movimentos. Claro, a emoção que surge a partir de uma criança ferida, de uma dor que me aprisiona, é uma emoção. A emoção que vem como um movimento, como algo que me dá, né, força, caminho, que me faz atravessar montanhas também é uma emoção. Não existe emoção, elas são qualidades emocionais, né? Como qualidades mentais, como qualidades físicas. Então, que a gente não precise mais pedir nenhum tipo de desculpa ou criar justificativas quando as emoções vêm. Isso, para mim, cada vez mais está sendo óbvio, Hum, porque toda vez que a gente pede, se justifica, isso significa que existe uma crença por detrás dizendo que talvez aquilo não fosse adequado, não fosse o caminho. E eu acho que, como sociedade, a gente tem que mudar essa história, né? Porque a gente está falando de crenças individuais. Imagina a gente mudar essas crenças coletivamente, estruturalmente, né? Para nós, você pode, você consegue, você é o caminho, você é amado. Tem estruturas que, se fossem mudadas, elas mexeriam muito. E aí, uma coisa legal que você falou, né? As coisas estão começando a dar certo, a minha autoestima está crescendo, aí uma outra parte sua olha e fala, nossa, gente, mas será mesmo esse negócio? O que não me preocupa o racional, ele não entende, mas quando já mudou lá dentro, ele também não tem potência para parar, tá? Então, é como o Rafael falando, estava na cara que as crenças mudaram já dentro dele, mas o racional dele, como não entendeu, ainda fala, não aconteceu nada, mas e tal. E que, na verdade, é isso que determina, é o que mudou dentro de nós, né? A mente racional, ela é boa
para dar umas ideias, para dar uma diretriz, para alinhar com aquilo que está no inconsciente, né? Os dois alinhados é muito legal. Agora, a ideia que ele tem não necessariamente virou parte do sistema. Então, você está aumentando a autoestima, o projeto está dando certo. Pratica olhar para isso e falar o que bom, agora que é o normal. Porque o É, normal é esse, gente. O normal é esse. O normal e o natural é que as coisas funcionem, que as coisas deem certo, que você se veja como uma pessoa incrível. Esse é o natural. Todo o resto não era natural. Então, também para todo mundo que está se vendo coisas acontecer, e às vezes vem uma crencinha que fala, daqui a pouco volta porque era, né? Não, começar, gente, não é que eu estou saindo de um natural e vindo para uma coisa nova, eu estou indo para o natural, para o normal, porque deveria ser, né? Claro que isso é uma crença minha, mas deveria ser o natural do ser humano ele se acreditar incrível, ele se acreditar com valor, ele se acreditar amoroso, único, se aceitar. Então a gente está indo para o bom caminho, e isso é só o começo. E sim, era para ser assim mesmo, eu não vejo outro caminho para você, senão esse. Então, muito mais vai vir pela frente. E aí, quando você vê e mas se espantar, você pode falar, dá umas risadas de você mesmo, mas era para ser assim, então tá tudo certo. que Obrigado, ótimo. amigo. Obrigado a você, meu querido. Obrigadão, gente. Gratidão. Adri, Tinha alguém antes de mim, não tinha? Levantado a mão antes? no meu Zoom não, mas se tiver, a gente depois de você, não tem problema nenhum, eu coloco aqui, tá? Bom, gente, boa noite. Que delícia ver essas carinhas aqui, assim, traz pra gente toda aquela energia de lá, dessa egrégora mesmo. Nicolai, sempre, né? Obrigada. Eu queria muito compartilhar, porque eu posso dizer que eu estou uma vida, 20, mas assim, mais conscientemente, uns 2 anos patinando no mesmo lugar, assim. Eu precisava avançar no meu propósito. Eu tive uma experiência, aliás, maravilhosa no Nove Raios, na Mandala, em todos os Enia Coaching, e eu estava parada lá ainda, assim, sabe? E eu acessei uma crença tão estrutural, mas tão estrutural, que eu ouso dizer que talvez ela tenha trabalhado assim um salto muito grande, uma camada mais profunda assim do meu instinto reprimido, que é a autopreservação. Porque a partir dela, assim, a minha vida, eu mudei em termos de autocuidado, em termos de nossa, gente, mas principalmente em relação ao meu propósito, foi um avanço muito grande. Eu finalmente montei a minha mentoria, que é uma travessia, né, do medo para o amor, e comecei a fazer, enfim, comecei a trilhar esse caminho aí que já estava, o chamado já estava assim, me martelando, já estava tendo que, sei lá, me esconder para não ouvir mais. E as coisas começaram a acontecer lindamente, assim, mas o mais importante para mim disso tudo, para quem conhece um pouco de instinto autopreservação, reprimido, é as pazes consigo, com o direito de ter equilíbrio, com o direito de ter bem-estar, com o direito de ter qualidade de vida, assim, sabe, não dá para explicar, assim, é maravilhoso. Eu queria muito compartilhar e queria também aproveitar e dizer, gente, façam o Zenia Coaching, façam o Zenia Coaching. Todo do Instituto é maravilhoso, mas os Zenia Coaching, eles são, assim, vidas que a gente salta. E para mim, assim, o Crenças foi não digo um fechamento, porque é um processo, é uma jornada, mas foi assim, um ponto de virada muito importante que traz na bagagem todas as ferramentas que eu já acessei ali, tá bom? Era isso. Obrigado, Adri. Eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho, assim, absolutamente lindo, né, do trabalho com crenças, é que ele tem essa capacidade de destravar uma coisa que você estava dando em volta do rabo, às vezes por 20, 30, 40 anos. Ele tem uma relação direta, né? Crenças é a relação direta com aquilo que você consegue ou não.
Então, outros programas, eles vão te, né? Você pega o Zen Coaching, por exemplo, eles vão muito mais fundo no que diz respeito ao autoconhecimento, né? É muito mais longe no funcionamento do ser humano. Agora, o Crenças, o Identidade, um Criadores de Sonhos, eles têm essa questão de criar uma realidade prática, né? De destravar, de amanhã você falar, caraca, minha mentoria que estava aqui parada há anos, eu tinha todo esse conhecimento, mas não consigo, de repente estou fazendo. Então, assim, você foi falando, eu me emocionei, porque sempre que eu vejo, né, alguém que tem esse chamado, que tem um talento para trabalhar pela consciência, e eu vejo rodando, 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 né? E simplesmente fez, né? A famosa ação, né? Me emociona muito, porque dá para fazer, gente. Dá para fazer qualquer coisa, né? E o trabalho com crenças, ele faz isso com a gente. Ele é muito belo, ele é muito sagrado, porque ele faz isso. Ele faz a pessoa conquistar alguma coisa. E às vezes ela tem uma jornada de autoconhecimento gigantesca, de 30, 40 anos, mas ela não conquistou alguma coisa lá fora. E às vezes ela precisa de conquistar alguma coisa concreta. Porque na hora que ela conquista alguma coisa, uau, que delícia, né? Poder dar certo. E eu vejo que essa é a dimensão do trabalho de crenças. Obrigado, Adri. Michele, vamos lá. Deixa eu pôr você aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Então, uma das coisas que eu percebi assim, mais forte nesse período de 21 dias, para mim, foi justamente poder falar da forma que eu me vejo, que eu acredito, para todas as pessoas que estavam naquele momento comigo. Manifestando a minha essência, manifestando ali quem realmente eu sentia que eu era, poder trazer aquilo que eu acredito. E E isso foi dos pontos que me trouxe um sentimento de segurança. Eu até tô sentindo minhas mãos suarem aqui, assim, eu tô emocionada com isso, porque muitos assuntos eram muito desafiadores. Poder trazer da forma que eu vejo, da forma que eu acredito e me expor. Eu me sentia me expondo. E isso foi bem interessante porque fluiu de uma forma natural. Poder colocar o que eu acredito, poder colocar como eu penso e o que eu vejo. E uma outra questão também que eu observei muito intensa durante esse período foi que eu senti no corpo muito fortemente toda a energia. Eu senti a energia mexendo com o meu corpo físico mesmo. Ainda sinto ainda essa mudança desde o dia que a gente esteve nessa imersão. É como se ela ainda estivesse agindo no meu corpo, estivesse mexendo com as minhas células. É algo profundo. E eu venho percebendo que isso vem mexendo com os meus motivos, meu propósito, e trazendo uma clareza do porquê que eu estou fazendo isso, do porquê que eu estou me direcionando, e vem surgindo novas vontades mais fortes. Eu sinto que eu estou nesse momento ainda de, de perceber tudo isso também, mas essa força que veio de poder expressar foi algo muito significativo. E quando a gente está criando um novo eu, né, ou criando novas crenças, ou aceitando acreditar em coisas novas, né, naquele comecinho é difícil para a gente, no primeiro momento, até admitir isso para nós mesmos, e num segundo momento, aí, às vezes eu admiti para mim mesmo, mas ainda é difícil admitir para o outro, né? E é claro que dentro de um grupo de autoconhecimento, um grupo que participou de um programa de crenças, ele me dá um container seguro, porque eu sei que o que eu colocar ali de crença nova, todo mundo vai achar, né? Vai vibrar,
que está todo mundo feliz com aquilo que eu estou conquistando, porque é um reflexo do que eu estou conquistando também. Então, como nós precisamos desses grupos, dessas pessoas que estão no mesmo lugar ou querendo ir para o mesmo caminho, para que uns possam apoiar aos outros. Então, ele fornece esse lugar e vai ficando cada vez mais fácil, mais seguro para você dizer. Haverá um momento, será importante, sim, para todos, onde você começa a expressar essas coisas para aqueles da sua vida ao seu redor. E isso normalmente costuma ser mais difícil, porque o meu senso de julgamento é maior, porque aquelas pessoas que vivem comigo, da minha família, do meu trabalho, elas têm uma ideia sobre mim que é uma velha ideia, né? E elas se relacionam comigo como sendo aquele eu velho. E aí, peraí, mas agora se eu me torno um novo, será que. Como é que essa pessoa vai me ver? Ela tem uma outra ideia de mim, será que ela vai me julgar? Ou mais ainda, será que vai abalar algo nas nossas relações? Porque eu estou me tornando uma outra pessoa. E vai exigir que o sistema, de alguma forma, coloque isso. Mas nos sistemas saudáveis, isso é sempre muito bom, porque quando você começa também a verbalizar, muitas vezes tem esses medos de como vão me ver, que eu estou mudando e tal. Mas na minha experiência, na maioria das vezes, o que acontece é que você passa a influenciar positivamente. A resposta não é aquela de julgamento no geral, é uma resposta das pessoas ao seu redor, depois de uns dias, pô, caramba, eu acho que eu também gostaria de mudar um pouquinho algumas coisas em mim, sabe? E isso é muito surpreendente, porque aí eu começo a mudar a vida ao meu redor, a família ao meu redor, as relações ao meu redor, porque eu estou falando a minha nova verdade. Ah, pode ser que alguém ao meu redor reaja, né, inconscientemente fala, não, não, por favor, não se torne outra pessoa, porque eu preciso de você como você era antes. Isso é possível também, mas isso não é problema seu, né? De alguma forma, a tua mudança, ela exige que outras pessoas mudem. As pessoas serão convidadas a se expandirem, a crescerem, a se transformarem também. É uma questão de ressonância. Se elas decidirem não fazer isso, pode ser que alguma resistência surja, mas você lida com ela e você abre o convite para uma transformação do outro também. Caberá a ele decidir se fará isso ou não, mas você abre um convite. Porque tem uma coisa, gente, quando o bichinho, né, te mordeu, que nem o Clayton falou, eu estou vivendo essa autoestima. Se você para esse processo de se tornar essa luz toda por conta de uma relação ou algo, ou medo, você começa a sentir um vazio conforme o tempo passa. E sabe o que acontece depois? Você põe a culpa no outro um ano depois, ou dois ou três. Você fala, eu podia ter mudado lá atrás, mas não mudei por conta de você. E aí, né, começa a ter o que a gente chama de agressividade passiva, porque eu internamente acho que estou me sacrificando para permanecer o mesmo para você, só que a minha mente inconsciente, a minha alma sabem o que eu estou fazendo. E elas vão se tornando vazias. E aí, quando eu vou ficando vazio, eu vou ficando bravo com você, porque inconscientemente eu estou fazendo isso por você. Mas na verdade não estou, estou fazendo por mim mesmo, tá? Sou eu que estou com medo, dos efeitos que a minha mudança pode causar no mundo lá fora. É, eu me virei do avesso muitas vezes já nessa vida. E eu gosto de dizer duas coisas. Primeiro, ninguém para a tua alma. Eu já tentei parar lá atrás. Ninguém, nenhum ser para a tua alma. Quando é o chamado para ela ir para um outro lugar. Você pode parar a força por um tempo, e normalmente é por medo do novo ou porque alguma relação seja abalada. Só que não dura muito tempo também, porque a alma sempre ganha, ela é mais forte. Ou você começa a experimentar um vazio. Mas no geral, gente, não é esse cenário mais difícil que acontece. No geral, é um cenário muito melhor, que é eu expressando a mim mesmo, todo mundo, algumas pessoas estranhando no começo, mas depois de um tempo vindo falar comigo e pedindo orientação, que elas também querem se transformar. É normalmente esse caminho que vai. Então, sim, expressem a sua nova crença o máximo que você puder. Se o que for possível para você ainda seja expressado só no espelho, faça isso.
Vai chegar uma hora que vai ser possível você expressar para alguém. Ainda é possível só no grupo do curso, porque não tem tanta relação emocional nem vínculo. Expresse, expresse, e vai chegar uma hora que eu vou começar a expressar isso para quem está ao meu redor, e inclusive publicamente. É preciso seguir este ciclo, mesmo se sentindo inseguro no começo, porque é de tanto fazer uma coisa que ela vai se tornar o meu normal. E é natural que no início haja uma insegurança. Eu estou testando ser uma pessoa que eu nunca fui antes. É natural que eu tenha alguma insegurança, algum julgamento. Mas é só testando ser essa pessoa que um dia eu vou olhar e falar: nossa, sou outra pessoa. E no fundo é isso que todos nós queremos ao redor disso. Então, Michele, dá para ver que você está no meio de um processo ainda, que ele vai continuar. E é isso. Você já se permitiu. Quando você fala da energia, eu estou falando muito hoje sobre uma parte mais prática, mais cerebral, mais emocional, mais física. Mas vamos lembrar que tudo isso aqui, tá, gente? É um grande vazio, né? Se eu for olhar dentro das minhas células, só tem vazio lá dentro. Então, eu estou falando basicamente de frequência vibratória. Seja minha palavra, seja meu corpo, seja minha célula física, seja minha... Tudo isso são frequências vibratórias. Às vezes está presa, identificada num programa mental, mas há uma frequência também ali, né? Então, para quem se dá mais permissão, as coisas mudam mais rápido. Porque lembra como eu abri o dia de hoje? Caramba, por que que você é feito de histórias lá de trás? O que faz uma história antiga ainda está aqui? É porque você cristalizou ela. Você transformou o que era vento em pedra. Você pegou o que era uma frequência, né? Como falam-se muito na física quântica, você colapsou aquele ponto olhando para ele. Só que você se identificou com aquilo. Então, quando uma pessoa que é mais resistente, resistente mentalmente, ela tem ideias de que não pode mudar e que isso, aquilo, ela resiste mais a uma nova versão de si mesmo, né? Às vezes é no coração, às vezes é no corpo, né? Os corporais do Enneagrama, 8 e 9 e 1, eles resistem muito às mudanças no corpo, seja travando, seja dissociando do corpo, aí a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Mas também existe um trabalho mais avançado que a gente faz bastante no Zen Coach, vai aumentando essa sensibilidade, não faz tudo, mas aumenta, que é o como. Eu acho que a hipnose ajuda muito isso. Como eu posso pegar uma ideia nova, jogar para dentro de mim e soltar as partes minhas que estão travando, né? E se eu conseguir fazer isso no nível vibratório, abrir a minha vibração, dar permissão, aí eu vou sentir um fluxo de energia mudando muito rápido, né? Mas, no geral, meu corpo trava esse fluxo, esse movimento. Uma nova ideia, ela entraria, ela daria uma bagunçada em tudo, mas eu tenho as minhas travas, né? A trava mental, a trava física, os lugares que eu parei de respirar, e eles impedem o novo rio de entrar. Mas se eu me abro, me dou permissão, entro nas respirações longas, solto as ideias, solto os sentimentos, solto no nível vibratório, aí falo, ó, palavra, entra aqui, bum, e deixo ela ressoar e tomando um novo lugar, a minha capacidade de me tornar uma pessoa nova e acreditar em coisas novas é muito mais rápida, é muito mais, no tempo mesmo, é mais rápido do que no outro, tá? Então, tudo isso aí é muito legal e são níveis, mas lá no fundo, as crenças são pedaços de energia novo, né? Uma crença nova é uma frequenciazinha nova lá. Se eu vou jogar ela, ela vai virar um pensamento, mas se eu fosse capaz de abrir todo o meu campo energético, não me identificar com nada e falar, vem em mim que eu sou facinho, aí, e tiver uma técnica, ela entra e vai se tornando parte da minha vibração muito mais rápido. Isso os estados de transe te ajudam, tá? Os estados alterados de consciência, eles te ajudam. Dentro da hipnose ericksoniana, você aprende a abrir, relaxar as estruturas de defesa para permitir que uma sugestão nova entre. O que que é uma sugestão nova? Não deixa de ser uma sugestão para uma história nova, para um significado novo. E esse relaxamento
faz com que seja mais fácil você se transformar em algo novo, acreditar numa história nova. Obrigado, viu, querida? Muito bem, gente. A gente está indo aí para os nossos 10, 12 minutos finais. Se alguém quiser aí levantar a mãozinha, vale qualquer coisa que possa contribuir para o grupo. Às vezes para você não precisa, mas às vezes você tem alguma coisa que você acha que pode ser extremamente útil para o nosso grupo, porque no fundo o que a gente quer é que todo mundo, né, consiga o que quer e siga além. A experiência coletiva é bem mais legal do que individual. Ó, Rafael, você voltou. Ô, Nicolai, só para você falou para dar uma contribuição, o que que me ajudou muito, até nessa questão que você falou de abertura, eu parei de perguntar assim, por que fazer as coisas, por que acreditar em alguma coisa, e mudei a pergunta, por que não? Entendeu? Por que não acreditar? Por que não ter fé? Por que não tentar fazer? Isso eu acho que virou a chave, assim. Fica bem mais fácil se abrir. Caraca, que virada de chave maravilhosa. Se só mudar para por que eu, para por que não eu, puta, muda a história de vida inteira, né? Legal, Rafael. Ó, super, super dica maravilhosa, viu? Quando vier essa ideia disso não é para mim, eu posso, por que isso não é para mim? Ou por que não eu? Acho que é uma pergunta boa também. Pelo menos equilibra as perguntas, né? Ficar mais democrático. Muito bem. Bianca, você que, né, está voltando, foi assistente do grupo porque já fez o programa antes, ou seja, tem essa coisa de olhar ao longo de anos, né, ao longo de processo. Se você puder contar um pouquinho, principalmente do que possa ser útil para o grupo, ou que dica você teria para dar, olhando um grupo 2 anos depois de quando foi a sua passagem, eu acho que seria legal também. Vamos lá, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje de novo, para encerramento desse ciclo. E como o Nicolai estou aqui, a gente já tinha falado também, eu participei, há 2 anos atrás e gerou realmente uma virada também, uma guinada muito grande em algumas questões. Eu sou uma pessoa que eu dizia que eu tinha muita dificuldade de encerrar alguns ciclos. Eu acho que uma das coisas que mais transformou para mim o programa de crenças foi passar a acreditar que não existe apenas um encerramento, existe um novo começo. Tudo que se encerra está dando espaço, passagem e abertura para algo novo chegar. E esse algo novo também vai ter seu tempo. Em algum momento ele também vai dar passagem para alguma nova coisa, algum novo chegar de novo. Então, eu acho que de tudo, a crença mais importante de todas, e não foi só essa, foram muitas, mas a que eu sinto de compartilhar com vocês é essa. E quantos ciclos até junto do Instituto Nicolai Corsino já começaram, já foram, ciclos que finalizaram, NA Coaching, depois Master, NA Coaching, Alquimia. E agora, com essa oportunidade linda de estar aqui contribuindo nesse programa do Crenças, então, ciclos que começam, ciclos que terminam e ciclos que começam. Então, o que eu sinto de compartilhar é isso. E muito feliz de ouvir vocês aqui e ver todo esse movimento. Uma alegria fazer parte também. Amém, querida. Obrigado, viu? Passar para a Rosângela, a gente ainda tem um tempinho. Ela levantou a mãozinha aqui. Oi, professor. Oi, colegas. Boa noite. Estão me ouvindo?
Sim. Eu, eu deixei descrito no chat, é que eu estou no meio de uma viagem, eu deixei descrito no chat meu depoimento, professor. O professor Ah, tá consegue ver? bom, tá bom. Boa noite, professores, colegas. Estou em viagem, mas quero compartilhar que têm sido dias prósperos, milagres acontecendo, pessoas competentíssimas vindo contribuir com a missão da Lampert, que é a empresa da Rosângela. Amém, querida. Amém. Boa viagem para você aí, que mais e mais prosperidade continue vindo aí para tua empresa, para tua vida e tudo mais. Ai, meu shampoo tá acabando, hein? Um beijo, amado. Queridos, então assim, eu vou seguir aqui para aterrissar o nosso avião. É como a Bianca muito bem falou, aterrissar o avião é o final de uma viagem de avião, mas é também o início de uma jornada pela Terra, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, tem muito programa de crenças para a gente continuar. Não são os 4 dias, não são só os 21 dias, mas é tudo que a gente vai tomar como hábito a partir disso, né? Os seus hábitos se tornarão os seus dias. Os hábitos são coisas lindas que a gente pode colocar dentro da nossa vida, porque os hábitos, eles cuidam de nós, mesmo quando a gente mentalmente está com preguiça ou quer ir para outro lugar, né? Então, os hábitos, eles acabam sendo bênçãos. Então, se você puder trazer de uma forma equilibrada, de uma forma gostosa, de uma forma leve, os hábitos de instalar novas crenças, de falar coisas boas, de repetir as coisas, de falar para os grupos, de colocar, de visitar o material, de assistir os vídeos que estão disponíveis para você ali no YouTube, de revisitar os livros e colocar esses hábitos, como a gente aqui, né, de colocar na lousa, como eu faço há quase mais de 15, 20 anos, a crença nova da bola da vez e continuar olhando para tudo isso, colocar estes hábitos em você, né, colocar o hábito na tua mente de pensar dessas formas mais construtivas, você vai experimentar coisas cada vez melhores, porque a vida vai vir ali, vai te dar, né, te puxar um pouquinho ali, tem horas que você vai tentar voltar a um padrãozinho mais antigo, mas quando os hábitos, as coisas ao teu redor, as decisões internas, elas estão te chamando, é isso, é levar uma vida assim, né? Olhando para as crenças como histórias e que você só merece ter dentro de você histórias que te façam o melhor por você. Histórias que não fazem o melhor por você, elas podem, no tempo delas, irem embora e virarem parte do museu de quem você era. E que você seja habitado por histórias cada vez mais, que são as histórias que fazem parte, de uma vida melhor. Lembrando que as pessoas ao teu redor vão herdar isso, o mundo que vem depois de você vai herdar isso. Se você tem filhos, os teus filhos vão herdar as tuas crenças, quer você queira ou não, quer você fale ou não, eles têm essa capacidade. Você vai instalar na família essas crenças. Então, lembra que cada mudança, cada história nova que você está botando aí para dentro de você, você está modificando todas as gerações que vêm pela frente. Nós estamos falando de gerações, de décadas, de centenas de anos. Você está mudando uma linhagem em uma família quando você altera uma crença, uma permissão. Então, isso é muito sagrado, muito bonito. Aproveitar para agradecer. é, passar a bola para a Tássia, ela quer dar um oizinho para todo mundo. Ela está com uma flor bonita lá atrás. E da minha parte, só agradecer imensamente, gente, cada um de vocês. Eu acredito que vocês podem e merecem transformar e mudar todas as coisas que vocês vieram buscar e muito mais que vai vir pela frente. Vocês contem com a gente dentro do que for possível, dentro dos nossos processos e usem e abusem de todos os materiais, de todos os conhecimentos e da rede inteira para que você não pare até que você tenha conquistado todas essas coisas e que isso seja de uma forma legal, seja de uma forma leve, seja de uma forma amorosa também. Bom? Tá, você consegue falar, mano? Não sei onde você tá. Ah,
que tá mudo, amor. E agora? Agora tá legal. Tá mudo? Não, dá para te ouvir. Tá. Não, só desejar aqui boa noite para todo mundo, falar que é sempre muito bom, sempre um prazer encontrar os alunos, né? Encontrar as pessoas que caminham aí com a gente e ouvir as histórias de conquistas e de transformações. E é meio clichê falar, mas é real, né? As mudanças que acontecem em vocês, né? As transformações que acontecem em vocês também acontecem com a gente. Então, os processos dos alunos também acabam reverberando e sendo os nossos processos, né? O depoimento do Cleiton reverberou bastante aqui, e coisas que a gente vai buscando, né? Que a gente vai trazendo para a nossa vida, acaba se encontrando aí com as histórias de vocês. Então, isso é muito gratificante. É isso. Só agradecer sempre. E contem conosco para o que precisarem. Amém, queridos. Então eu vou só colocar uma última música para deixar todas as telinhas aqui. Quem quiser mandar seu beijo, seu tchau, fazer seu mudra, para a gente se olhar um pouquinho, para a gente lembrar, né? Tirar uma foto mental desse grupo que fez uma jornada de vários dias juntos e que atravessou muitas histórias, muitos desertos, se reconstruiu e que oficialmente, então, a gente declara encerrado. A gente fecha esse campo, a gente fecha essa energia, a gente declara essa semente fechada e que venham os resultados e o plantio disso. Muito obrigado pela confiança imensa, gente. O amor e a confiança que vocês colocam, a gente retribui e espera que retornem 100.000 vezes para cada um de vocês. Nós somos muito gratos também por isso. Um beijo grande, até a próxima jornada e deixa eu me tirar aqui do spotlight e desejar para vocês um beijo imenso. Declaramos então encerrado o programa de Crenças 2024. Seja só luz, prosperidade. Então, deixa uma frente para vocês. Tchau, Vânia. Tchau, Renata. Tchau, Ju. Tchau, Nádia. Michele. Cleiton. Bianca. Reina. Vivian. Ivone. Júlia. Christian. Rafael. Bruno. Felipe. Ana Paula. Thiago. Rosângela. Beijo imenso para vocês. Mandem notícias. Até a próxima viagem. Tchau, até a próxima. Até julho.